Olá, pessoas queridas de nossa diretoria varonil, ou seja, que apresenta coragem, age de maneira destemida, arrojada. Estamos aqui nesse encontro, nosso primeiro encontro de 2022, para apresentar para vocês como está formado o núcleo pedagógico da Diretoria Regional de Ensino de Apiaí. Contamos, então, com uma equipe para corresponsável com todos vocês, né, para esse trabalho diário, para que vocês conheçam todas as pastas que aqui compõem o núcleo pedagógico e que elas estão articuladas de todas as maneiras, né. Nós vamos apresentar como que está organizado o nosso núcleo pedagógico, cada um com a sua pasta, com a sua responsabilidade. Aqui nós temos a nossa diretora do núcleo, Fabiana Bussolini, ela é responsável por todo o processo de acompanhamento, monitoramento das ações do núcleo pedagógico, ela que também faz o alinhamento com todos os PCNPs, quem não sabe o que é PCNP, professor coordenador do núcleo pedagógico. Estou fazendo referência aos professores novos que estão entrando nesse ano 2022. Aqui nós temos, então, a professora coordenadora do núcleo pedagógico, com projetos especiais, Ilza Luzzi, e aí nós temos, então, o trabalho com a Escola da Família, com o programa Ensino Integral, Educação Quilombola, Conselho Escolar, com Grêmio Estudantil, com Viva. Então, são pastas importantes também para que aí aconteça a formação plena dos nossos estudantes. Olá, eu sou a Silvana, sou PCNP de alfabetização. Eu cuido dos anos iniciais, né, do primeiro aninho ao quinto aninho. Nesse momento também estou cuidando do EMAI, por conta que eu estou precisando de uma parceira, né, na área da matemática, para trabalhar junto comigo nas séries dos anos iniciais. Esse ano também é um momento assim de bastante aprendizado, porque nós temos 2 escolas de IPEI dos anos iniciais. Mas eu estou à disposição, caso todos vocês queiram alguma ajuda na alfabetização lá na escola de vocês, né? Porque uma das premissas dos anos iniciais é a recuperação e aprofundamento de atividades que não foram desenvolvidas ao longo do tempo da pandemia. Então, estou agradecida de participar aí com vocês, os professores que estão novos na rede. Então, eu sou a Silvana, pode contar comigo, estou lá à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas. Obrigada. Eu sou a Leila, PCNP da Educação Especial. Assim, com uma grande alegria, afirmo que neste ano nós temos nas nossas 34 unidades escolares pertencentes à nossa diretoria de ensino, nós teremos o atendimento especializado pela primeira vez em todas as escolas da nossa diretoria. Então, eu quero aqui me colocar à disposição de vocês. Eu estou sempre, né, a postos, atendendo pelo Sem Papel, todas as solicitações das nossas escolas, né? Temos a formação em educação especial também pela primeira vez, através do Centro de Mídias, um canal específico para tratar da educação especial. E também temos uma parceria com 16 diretorias do nosso estado de São Paulo. Então, eu trabalho atendendo as pessoas com deficiências, né? Deficiência auditiva, física, múltipla, a visual, né? E também as pessoas com transtorno, as pessoas que têm um transtorno do espectro autista, está bem? Dentro desses atendimentos, eu também atuo com os cuidadores, né? Que atendem os nossos alunos que necessitam do profissional de apoio para as atividades de locomoção no ambiente escolar, né? E os professores que atuam com Libras, né? Temos também a professora que atende o nosso aluno que necessita de Braille. Então, hoje, nós podemos dizer que a nossa diretoria de ensino tem um grande atendimento na área das pessoas com deficiência. Não posso deixar de lembrar das pessoas com altas habilidades, também temos. Né? Embora sejam aí ainda não atendidas com atendimentos específicos, né? Mas nós temos na nossa rede, então, todos esses atendimentos que forem necessários, eu me coloco ao dispor de todas as nossas unidades. Tudo bem, colegas?
Eu sou o professor Evandro Silvério. Atualmente eu estou como professor coordenador do Núcleo Pedagógico das disciplinas, dos componentes curriculares do ensino médio de Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química. As minhas pastas dentro da diretoria de ensino, eu atuo como um dos pontos focais do núcleo pedagógico do Programa de Ensino Integral, PCNP do PEI. Também participo do grupo da diretoria de ensino de Gestão Integrada, antigo MMR, agora com algumas alterações. Temos também a atuação no OBA, né, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e todas as orientações que vêm da secretaria referentes às feiras de ciências, campeonatos de ciências. Eu também, junto com a minha parceira Aline, que já vai se apresentar, tomamos conta dessas pastas. Somos responsáveis por elas, passando por orientações para as escolas e recebendo as atividades, fazendo todos os encaminhamentos necessários. Estou à disposição de todos os colegas, sempre buscando auxiliar o melhor desenvolvimento do trabalho na sala de aula. Muito obrigado. Aline? Olá, professores, tudo bem? Então, como o Evandro falou, eu sou a Aline. Há exatamente um ano, eu integro a equipe do Núcleo Pedagógico como professora coordenadora da área de Ciências, do Núcleo Pedagógico de Ciências, e tenho algumas pastas, além das pastas, de PCNP de Ciências, a pasta do Além da Escola está comigo, então eu coordeno esses professores do Além da Escola, com os chips, com a orientação, e o programa de alfabetização ambiental, que esse ano mudou alguns critérios e algumas partes do programa, elas foram integradas aos anos iniciais. Então, de forma especial, esse ano, eu integro também como PCNP de Ciências, colaborando, né, com a minha colega Silvana, nos anos iniciais também, pela uma aula a mais que esse ano foi integrada à grade dos anos iniciais. E, como o Evandro falou, ajudo os professores nas outras pastas também, trazendo novidades, trazendo os concursos, trazendo tudo que a secretaria nos propõe, a gente vem trazendo para os nossos professores. Então, na área de Ciências da Natureza, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais em ensino médio, os objetivos dentro da área não são diferentes. Para o ensino médio mudou um pouquinho por conta dos itinerários formativos, a gente já vai falar deles um pouquinho, mas eu vou apresentar para vocês primeiro o ensino fundamental, sobre as competências de ciências, que são aquelas 8 competências na área de Ciências da Natureza dos anos finais, que nós já conhecemos. E para os professores que estão ingressando esse ano, é importante a gente conhecer o que se espera que os nossos estudantes aprendam e que se espera também que o professor possa estar trazendo para esses estudantes. Então, nós temos essas 8 competências que são muito importantes, que a gente se aproprie dessas competências para poder levar o nosso estudante a compreender realmente as ciências da natureza, a compreender os conceitos fundamentais, analisar, explicar características, fenômenos, avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais, culturais da ciência, construir argumentos com base nos dados, nas evidências que hoje nós temos, que o nosso estudante utilize diferentes linguagens e tecnologias digitais, principalmente, que hoje é o que mais nós temos, de informação e comunicação, e que o nosso estudante conheça, que ele aprecie, que ele cuide de si, que ele cuide do seu corpo e cuide dos outros também. E levamos o nosso estudante também no agir pessoal e coletivamente com respeito. Tanto dos anos iniciais, quanto nos anos finais e no ensino médio, as ciências para nós, ela representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, da pesquisa ou da prática baseada em princípios certos. Esta palavra deriva do latim scientia, cujo significado é o conhecimento ou o saber. E isso implica nas 8 competências que eu apresentei para vocês na tela anterior. O conhecimento científico e tecnológico, ele intervém no modo de vida e na forma como a nossa sociedade se organiza
contemporaneamente isso exige investir na formação, tanto de um sujeito transformador, de um sujeito que tenha um letramento científico, que ele possa desenvolver a sua investigação científica a partir de hipóteses que ele já tenha, e que nesse processo de investigação ele gere novas hipóteses, e levando o nosso estudante também a uma posição reflexiva frente às situações do cotidiano. No currículo paulista, as habilidades da área elas estão bem relacionadas de modo a construir e consolidar esses conhecimentos. Desde lá a educação infantil, quando a criança aprende a conhecer a si mesma, até o ensino médio, passando pelo fundamental até o ensino médio, com vistas a esse letramento científico que na perspectiva que a gente explicitou anteriormente. E como as competências dizem respeito ao conhecimento colocado em prática, o esperado é que esses estudos permitam uma mudança de comportamento dos nossos estudantes. E no final disso tudo, é necessário que esse aprendizado se reverta em atitudes, com base nos princípios éticos, nos princípios sustentáveis que nós temos. E a partir do entendimento da vida que esse nosso estudante pode adquirir, desenvolvendo e mobilizando as habilidades que nós, professores, trazemos para eles, nos diversos aspectos, eles vão poder refletir sobre a existência de diferentes níveis, começando, como eu falei, desde a concepção, desde a compreensão de si mesmo, até a compreensão do outro, na percepção do outro. E isso é muito importante que nós, professores, apresentemos e que ajudemos o nosso estudante a desenvolver ao longo desse processo. Então, isso é o esperado, que o nosso professor traga todas essas competências e que o nosso estudante, ao final dessa mobilização de competências, possa desenvolver durante o seu período escolar. E esse ano nós sabemos que no ensino médio nós temos uma novidade, que é a área de Ciências da Natureza, onde são mobilizadas as competências e as habilidades que antes eram divididas dentro dos componentes de Biologia, Química e Física, e que hoje eles estão integrados. Por que hoje eles estão integrados? Pensando exatamente nos princípios da educação integral, pensando no projeto de vida do nosso estudante, no protagonismo, na criticidade, na criatividade do nosso estudante, na ética e na solidariedade. E com isso, esse desenvolvimento humano global articula os aspectos cognitivos e socioemocionais dos nossos estudantes, pensando sempre nos 4 pilares da educação para o século XXI, na contextualização dos conteúdos e em linguagens específicas, o que o nosso letramento científico pode trazer para o nosso estudante e, ao final, ele possa desenvolver um trabalho colaborativo entre os componentes da área, ou seja, ele consegue linkar pontos de referência que estão dentro da biologia, dentro da física e dentro da química, levando a integralidade e levando com que ele consiga mobilizar as habilidades dentro da área de Ciências da Natureza. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o meu colega Dimas. Olá, todos os professores e gestores que nos acompanham. Para nós do Núcleo Pedagógico é um prazer estar fazendo esse primeiro ATPC do Núcleo para as escolas, né? Eu digo primeiro porque nós teremos a responsabilidade de conduzir 45 minutos de ATPC a cada 15 dias, e para nós tem sido um prazer realizar esta formação, este momento, este primeiro ATPC que vocês estão acompanhando nesse momento. Eu quero apresentar primeiramente minha colega de trabalho, que trabalhamos juntos como PCNP de Matemática, apresentar a Sandra, né, para aqueles que não a conhecem, aí está a foto dela, né, uma companheira e tanto aqui para acompanhar a matemática, e a Sandra tem esses ícones, essas figuras que apresentam aí, como responsabilidade, além de acompanhar o currículo, né, que é a nossa função aqui no Núcleo Pedagógico, além de acompanhar o currículo na disciplina de matemática, ela também acompanha o Aprender Juntos, é um novo método, uma nova maneira de ensinagem para os anos iniciais até o 6º ano
dos anos finais, e esse Aprender Juntos, ela teve uma formação em São Paulo, e estará repassando aqueles que trabalham Aprender Juntos, tá? Ela ainda tem como incumbência a recuperação e aprofundamento, né? Então, essas são as incumbências da PCNP Sandra. Quero na próxima tela agora, esse sou eu, né, Dimas, professor de matemática, PCNP, e acompanho também o currículo de matemática, acompanho também o programa de ensino integral, e sou responsável pela aplicação da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Lembrando a todos vocês que as inscrições para a 17ª Olimpíada de Matemática de 2022, as inscrições estão abertas, né? Então eu sugiro que todas as escolas se inscrevam, é por adesão, mas eu espero que todas as escolas de nossa diretoria de ensino se inscrevam para as Olimpíadas. E também atendo, como todos, né, nós temos a função de acompanhar a gestão integrada mais voltado para a dimensão pedagógica. Fábio, pode passar a tela. Quero apresentar para vocês agora, né, aqui então, a matemática e suas tecnologias, é a área da matemática e suas tecnologias, apresentar para vocês as competências que dizem respeito a esta área com relação ao currículo paulista. Pode passar, Fábio, a próxima tela, por favor. Então, aqui nós temos uma definição para matemática, né? Matemática é uma ciência que estuda por método dedutivo objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre eles. O currículo paulista, né, já em concordância com a BNCC, ele traz a matemática, o currículo, ele traz a matemática dividida em unidades temáticas. Quais são essas unidades temáticas que o professor deve trabalhar, né? São os números, a álgebra, as grandezas e medidas, a geometria, a probabilidade e estatística, né? E essas unidades temáticas, elas trazem, entre elas, ideias fundamentais. Quais são essas ideias fundamentais? A equivalência, a ordem, a proporcionalidade, a interdependência, a representação, a variação e a aproximação. Então, essas são ideias fundamentais que percorrem todo o currículo de matemática. Pode passar, Fábio? Aqui eu trago, então, para vocês as competências da área da matemática e suas tecnologias para o ensino fundamental anos finais, né? A primeira competência, reconhecer a matemática como uma ciência humana, né? Uma ciência viva, né? E de onde surge essa ciência, que é a matemática, né? Ela é fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Então, a matemática não é uma ciência estática, não é uma coisa morta, é uma coisa viva, ela surge com a necessidade que a humanidade teve ao longo de toda a história para resolver problemas. E é isso que se espera, que isso continue sendo um alicerce, né, para novas descobertas e novas construções, né? O segundo tópico é desenvolver o raciocínio lógico. Isso é muito importante para os nossos alunos. O espírito de investigação, que já apareceu nas ciências, isso também, na matemática também há essa competência a ser trabalhada com nossos alunos, e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. A terceira competência é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, né? Aritmética, álgebra, geometria, estatísticas e probabilidade. Para quê, né? Para auxiliar no desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Eu lembro que no meu tempo se estudava matemática como algo separado. Não é algo separado, ela está ela está dentro também de outras áreas do conhecimento, e isso precisa ficar claro para o aluno, para que ele possa até se interessar mais pela disciplina, né? A quarta competência aqui nós temos fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. A quinta competência é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas, digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. A sexta competência para o ensino fundamental é enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos,
incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxograma e dados. Dentro dessa competência, dá para observar aqui que várias coisas aparecem em outras áreas do conhecimento, como gráficos, tabelas, esquemas, textos escritos na língua materna, enfim. Então, a matemática está incluída em todas as outras áreas do conhecimento. A sétima competência é desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. E a oitava competência, a última competência aqui do ensino fundamental, anos finais, interagir com seus pares de forma cooperativa, para trabalhar coletivamente, né, entre os pares. Vamos agora para as competências do ensino médio. A primeira competência do ensino médio é utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos da ciência da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. A segunda competência é propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. A terceira competência, utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. A quarta competência do ensino médio, né, na área de matemática e suas tecnologias, é compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos, o algébrico, o geométrico, o estatístico, o computacional, etc., na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. E a quinta competência para o ensino médio é investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração, uma vez mais formal, de validação das referidas conjecturas. Então, essas são as competências, tanto do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio. Gostaria de agradecer a vocês, né, e desejar a todos um bom trabalho, um bom 2022, né? Deixo aqui a minha pessoa e da Sandra à disposição para vocês naquilo que vocês precisarem na disciplina de matemática, tá? Passo a palavra agora para a Bruna se apresentar. Obrigada, Bruna. Olá, eu me chamo Bruna, né? Sou professora Bruna, sou professora de História e respondo pela pasta de, né, eu sou PCNP da área de Ciências Humanas, em especial da disciplina de História, e dentro da nossa área de Ciências Humanas, né, eu sou responsável por algumas pastas. Então, eu cuido da parte sobre educação, né, sobre o ERER, né, que é Educação para as Relações Étnicos-Raciais, o currículo paulista, né, do ensino fundamental e também agora do novo ensino médio, né, que é esse desafio para todos nós, a respeito tanto da composição do novo ensino médio quanto dos itinerários formativos, dentro da área de ciências humanas, né? Então, eu me coloco aqui à disposição para que, se haja necessidade, né, aquele professor que precisa de ajuda, a gente sempre está, né, à disposição e vocês podem contar conosco. Agora eu vou passar a palavra para a minha companheira, a professora Marcele, para que ela dê continuidade na apresentação da área de ciências humanas. Olá, eu sou a professora Marcele, sou PCNP da área de ciências humanas, como minha companheira Bruna falou. A gente responde pela área de ciências humanas e eu, em especial, a disciplina de filosofia. Dentro do núcleo, eu também sou responsável pela pasta de educação do campo
e da pasta de Educação para a Diversidade de Gênero. E acompanho e contribuo com a minha companheira Bruna também na pasta do novo ensino médio. E da pasta do currículo paulista, né, do ensino fundamental e ensino médio. Então, também quero me colocar à disposição, né, aos professores novos, aos outros professores que precisarem do apoio curricular da área de ciências humanas. Nós estamos à disposição, tanto para formação quanto com contribuição com os materiais. E eu gostaria de aproveitar também aí para comentar um pouquinho de qual é a expectativa que nós temos dentro da área de ciências humanas para com a formação dos nossos estudantes. Então, gostaria de que a gente pudesse ver o próximo slide. Então, aqui estou apresentando para vocês a área então, de ciências humanas, né? Eu e a Bruna. E no próximo slide, quero apresentar para vocês de uma maneira bem sucinta alguns recortes que nós fizemos sobre a expectativa, né, que o currículo paulista traz com a formação e as competências da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, no ensino fundamental, a gente sempre, né, escuta que a gente espera que a área de ciências humanas possa contribuir para a formação de um estudante crítico, um estudante reflexivo, né? Mas especificamente a área de ciências humanas, como que a gente pode fazer isso, né? Bom, então agora eu gostaria de apresentar para vocês quais são as expectativas, né, da área de ciências humanas que a gente traz lá do currículo paulista para a formação dos nossos estudantes. Propiciar aos estudantes possibilidades para interpretar o mundo, compreender processos e fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais e propor ações de intervenção a partir de sua realidade. Essa área pretende dialogar com a realidade da comunidade local, regional e global, à luz das características demográficas, naturais, temporais, políticas, econômicas, socioculturais e com os temas contemporâneos. Ao longo da educação básica, a área de ciências humanas contribui para que, de forma gradativa, os estudantes ampliem o repertório de leitura do mundo social e natural, tendo como ponto de partida, já nos anos iniciais, a reflexão sobre a sua inserção singular e suas relações no seu lugar de vivência, considerando posteriormente as conexões com tempos e espaços mais amplos, que isso se dá nos anos finais. Então, o currículo traz para a gente, na educação, no ensino fundamental, esse processo gradativo, né, da interpretação e reflexão, né, do sujeito e do indivíduo no seu particular, né, a partir dos anos iniciais, e, de uma maneira gradativa, a sua relação com o mundo. Ensino médio, a expectativa, né, do currículo, a expectativa da área é que as ciências humanas e sociais aplicadas dedicam-se a estudar e pesquisar de forma rigorosa a dinâmica humana no tempo e no espaço, na produção dos valores, na vida material e na cultura. Nesse sentido, destacam-se as trocas, as influências e as disputas no que se refere ao procedimento para o estudo de questões culturais, socioambientais, econômicas e políticas. Ainda, a formação de territórios e fronteiras e suas dinâmicas aos fatos históricos, nas suas continuidades e ou rupturas, com consequências pessoais, locais, regionais e globais. Então, a área de ciências humanas, quando a gente fala que a gente tem essa expectativa da criação desse sujeito crítico reflexivo, é com essa perspectiva, né, dos anos iniciais, fundamental, que são os anos finais, e o ensino médio, fazendo esse processo do local, do regional ao global. E, por fim, eu gostaria de apresentar para vocês, ainda falando sobre o ensino médio, o nosso currículo, ele está dividido, que é o próximo slide, por favor. Ele está dividido em categorias, né? Então, todas as habilidades e competências estão divididas nessas categorias de análises, que todas as disciplinas da área de ciências humanas no ensino médio abordam de maneira específica apenas nos objetos de conhecimento. Então, a área de geografia, filosofia, sociologia e história trabalharão essas categorias de análise: tempo, espaço, território e fronteira, política e trabalho, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética. Lembrando também que o currículo traz diversos temas transversais que a gente pode, a partir deles, discutir essas categorias de análise também, com as competências e habilidades que a área de ciências humanas prevê por bimestre. Então, de uma maneira geral, quis aqui apresentar para vocês, então, o que a gente espera que a área de ciências humanas possa contribuir com a formação dos nossos estudantes. Bom,
Para finalizar, gostaria de, mais uma vez, nos colocar à disposição a área de Ciências Humanas, né? A equipe de Ciências Humanas está aqui à disposição, né, dos professores de Ciências Humanas, para que a gente possa conseguir cumprir aí com as nossas expectativas. Então, muito obrigada, e passo a palavra para a minha colega Francis, a PCNP Francis. Olá a todos, eu sou a PCNP Francis, trabalho com arte, eu quero cumprimentar especialmente aos meus professores arteiros, que eu sempre gosto de chamar, né, que mais uma vez, mais um ano, estamos juntos, se Deus quiser, e eu quero falar o que eu sou responsável para trabalhar na diretoria. Então, eu trabalho com a pasta do Novotec e do EJATEC. E nós também agora temos a CDA, que são as atividades curriculares desportivas e artísticas, que antes era só ACD, de educação física. E agora nós também estamos aí nesse grupo de aulas também. Também trabalho com a parte do PEI e com os 3 ciclos aí, né, dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição e, mais uma vez, se Deus quiser, estaremos fazendo bastante arte na nossa diretoria. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Elisângela. Olá, eu sou a PCNP de Educação Física. Como todos já viram, meu nome é Elisângela e eu sou responsável aí pelas pastas Currículo Paulista em todos os segmentos, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Também sou responsável pelo ensino integral, em acompanhar as escolas PEIs. Atividades curriculares desportivas, que hoje é o que a Fran acabou de falar, as ACDAs, Atividades Curriculares Desportivas e Artísticas. Pela CUCO, uma participação dos alunos do ensino médio nas provas, nas seletivas da USP. Então, eu estou aqui à disposição de todos, estamos trabalhando juntos na área de linguagem e conto sempre com a compreensão de todos, podem me procurar quando precisar. Eu vou apresentar para vocês a nossa colega Flávia. Ela também é da área de linguagens, PCNP de inglês. Trabalha com o Currículo Paulista em todos os segmentos, o Inova dos anos iniciais, ensino integral e também com o CEL, Centro de Línguas, que algumas escolas contêm. Ela não pôde estar, mas estará sempre à disposição de todos para os trabalhos necessários na nossa diretoria. Muito obrigada a todos. Passo para o Fábio. Então, eu sou o professor Fábio, né? Para quem não me conhece, trabalho como PCNP de Tecnologia Educacional, tudo que se refere à implementação das novas tecnologias de comunicação e informação diante do currículo do Estado de São Paulo, né? Essa integração entre tecnologia e currículo, né? Como nós estamos trabalhando aí há alguns anos. Então, eu sou esse ponto focal, né, na diretoria de ensino. Trabalho também como facilitador do gestão integrada, né? Hoje na área da dimensão pedagógica e também da dimensão de tecnologia, junto com o NIT, né? Sou também o gestor de toda a questão que se faz em relação ao material didático, seja ele o currículo do Estado, o PNLD, a distribuição, a logística, né? Os relatórios enviados à FDE, né? Essa parte de gestão de material também é da minha responsabilidade, e também sou formador e apoio dos PROATECs juntamente com o NIT, tá? Então, essas são as pastas que me cabem dentro da diretoria de ensino e do núcleo pedagógico na área de tecnologia educacional. E também, quando posso, dou apoio técnico em equipamento dentro da diretoria de ensino e, às vezes, nas escolas, né? Então, para quem não me conhece, então essa é a minha responsabilidade dentro da diretoria de ensino. Professores, assim, conto com o apoio de vocês e vocês podem contar comigo
a hora e o momento que precisar, estou à disposição para auxiliá-los nesse ano de 2022. E desejo a todos um ótimo ano letivo do ano de 2022. Agora eu passo a palavra para minha colega Joelma. Olá, professores e equipe gestora. Eu me chamo Joelma. Sou professora de língua portuguesa e dos anos iniciais. Eu trabalho no núcleo pedagógico com o componente curricular de língua portuguesa nos anos finais e ensino médio. Sou responsável pelas pastas da sala de leitura, que esse ano terá também um papel importante no trabalho com a recuperação e aprofundamento. Também trabalho com a pasta da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e apoio ao currículo paulista e o Aprender Juntos, que é a novidade para esse ano. Quero também aproveitar para me colocar à disposição dos professores. Contem conosco sempre e desejar aí um excelente ano de trabalho para todos nós. Muito obrigada. Olá, professores. Eu me chamo Denise, professora de língua portuguesa, e no núcleo pedagógico eu atuo nas pastas do currículo paulista, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, ao lado da colega Joelma, que acabou de se apresentar. Também na pasta do Aprender Juntos, que é essa novidade que teremos para esse ano, recuperação e aprofundamento, e tudo que envolve o currículo paulista em si. E também atuo como facilitadora do Gestão Integrada, que era o nosso antigo MMR. Então, na dimensão pedagógica, eu tenho essa parceria com o Fábio e toda a equipe regional. E agora a gente fala um pouquinho sobre a área de linguagens. Então, como vocês viram as apresentações anteriores, nós temos a Francis, que é de arte, a Elisângela, que é de educação física, a Flávia, que é de inglês, Joelma e eu, que somos de língua portuguesa, e Fábio, que é de tecnologia. Então, nós fazemos parte da área de linguagens no trabalho aqui do núcleo pedagógico, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E falando um pouco sobre linguagens, sobre essa área, o que o currículo entende desse termo, linguagens? Então, significa práticas que pressupõem a interação entre sujeitos. Então, para o currículo, linguagens, esse termo é isso, práticas de interação entre os sujeitos que vivem numa sociedade. E em cada um desses componentes curriculares que compreende a área de linguagens, que é a arte, inglês, educação física, língua portuguesa, o trabalho, ele tem que considerar, o trabalho em sala de aula, o trabalho na escola, ele deve considerar que todo diálogo, que todo discurso, ele tem que envolver esses sensos, o crítico, o estético e o ético, diante de qualquer situação comunicativa e diante de qualquer tipo de linguagem utilizada. E a área de linguagem tem 6 competências. Então, o currículo, ele é assim, vocês já sabem, ele traz as 10 competências da BNCC, aí ele traz as competências da área, e depois ele vai trazer as competências do componente, no caso, do ensino fundamental. E nós temos 6 competências da área para o currículo do ensino fundamental, e vocês veem que todas elas vão permear a linguagem. Então, vai falar a primeira aí, a competência fala do compreender as linguagens como construção humana e que ela é de natureza dinâmica, ela não é estática, ela muda. Vai falar de conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. A terceira competência fala do uso das diferentes linguagens para que o aluno possa se expressar, nos diferentes contextos sociais. A quarta competência vai falar de utilizar as linguagens para defender os pontos de vista. Então, os professores veem como a questão da argumentação vem forte no currículo. Então, está trabalhando em cima dessa competência. A quinta, desenvolver o senso estético, o fruir,
ou respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais. E a sexta competência, que é utilizar as tecnologias digitais, né, de comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, veja que todo o currículo da área de linguagens, ele trabalha com essa questão de como o estudante vai utilizar-se da linguagem para se expressar, para atuar na sociedade, sem preconceitos, de forma a respeitar o seu próximo, né? E de forma que ele possa atuar como cidadão. Então, essas são as linhas mestras para o nosso trabalho na área de linguagens, para todos os componentes que compõem a área de linguagens. Para o ensino médio, o que nós temos? O ensino médio tem esse novo formato, né, o novo ensino médio, e são 7 competências para a área. E vocês vão ver que elas são um aprofundamento, né, das competências que a gente viu na parte do ensino fundamental. Também vai envolver linguagens. Vai falar da compreensão e funcionamento das linguagens, das práticas sociais, vai falar do respeito à diversidade e pluralidade de ideias, ela fala do protagonismo com criticidade, com criatividade, com ética e solidariedade, fala da compreensão das linguagens como fenômeno geopolítico, histórico, social e heterogêneo, dos sentidos nas práticas corporais como expressão de valores e identidades, apreciação estética de produções artísticas, culturais diversas, e práticas de linguagem no universo digital. Então, a gente vê que é um aprofundamento, realmente um aprofundamento lá do ensino fundamental. Então, a gente sabe que para o ensino médio, a gente trabalha em área e não em componentes. Então, há uma articulação entre esses componentes. E essa articulação pressupõe o desenvolvimento integral do estudante. Então, a área de linguagem tem o comprometimento com a formação plena dos jovens, das diferentes práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens. E a gente atua como professor no trabalho em 5 campos no desenvolvimento do currículo, que é o campo da vida pessoal, prática de estudo e pesquisa, jornalístico e midiático, atuação na vida pública e artístico literário. Então, são conceitos, são ideias importantes, são premissas que merecem bastante atenção para a elaboração aí do plano, para a integração entre os componentes da área de linguagens. E todo esse componente, todo esse trabalho culmina nas competências gerais, né, da BNCC, que são reiteradas pelo currículo paulista. Então, é todo um trabalho integrado. Aí a gente fala da educação integral, que a gente não pode esquecer que todo o currículo, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ele traz como premissa, ele considera a educação integral como a base da formação dos estudantes. Então, ele prevê, né, a formação do nosso estudante nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. Então, são conceitos importantes a serem retomadas no início do ano, só que a gente não pode deixar de ter esses conceitos em mente durante todo o trabalho, durante todo o ano letivo, porque é o currículo que norteia o nosso trabalho em sala de aula. E a equipe de linguagens está à disposição de todos os professores, né, da área, para o desenvolvimento do currículo, para tirar dúvida, para o apoio no trabalho como um todo. E agora eu passo de novo a palavra para a Ilza. Muito obrigada, Denise. Então, para a gente encerrar esse momento, foi mágico para nós também, porque houve uma articulação e integração de todo o núcleo, mostrando a importância dos projetos, né, das pastas que nós temos aqui também, articuladas com o currículo, com a BNCC, articulado também com o programa Ensino Integral. Nós temos aí a liderança da Fabiana Bussolini, a nossa diretora, e também sob o comando da dirigente regional de ensino, a Ana Paula Dorini de Santos,
né, que sempre apoia também o nosso trabalho, a equipe de supervisão, de ensino, estamos sempre à disposição, aquele abraço carinhoso, lembrando sempre que as áreas interligadas, né, que as competências e habilidades possam ser discutidas entre as áreas do conhecimento e também de uma maneira interdisciplinar, que todos os projetos, né, façam diferença na vida de vocês enquanto profissional e que vocês sejam extraordinários na gestão, na sala de aula, em qualquer espaço que vocês estejam. O nosso abraço carinhoso e até!